Terceiro princípio, vamos lá, princípio número 3, não despreze os pequenos começos. E isso é muito interessante, porque o filme, e isso também é uma informação que todo mundo já sabe, mas o Batman, ele tem 2 anos de carreira, né, digamos assim, como Homem-Morcego. O filme se passa no início da carreira do Bruce Wayne como vigilante de Gotham. Então, assim, é muito interessante. Não vou entrar nos detalhes do filme, mas os equipamentos que ele usa, a maneira como luta, tudo isso mostra que ele ainda não é aquele Batman super experiente que consegue antecipar o movimento dos vilões, dos inimigos, né? Usa sua inteligência para evitar a fadiga no confronto, né? Esse aqui você vê pelos trailers, tem muita cena de luta, né? Porque ele é afoito, ele não pensa muito, ele é um pouco estabanado. E por quê? Porque ele está no começo da carreira enquanto vigilante. Então, o terceiro princípio de hoje, não despreze os pequenos começos. Você não tem ideia, assim como o Bruce Wayne aqui, com 2 anos de carreira, não tinha ideia que um dia, por exemplo, ele iria para uma base da Liga da Justiça na Lua. Ele visitaria outros planetas, por exemplo, nas histórias em quadrinho ali com a Liga da Justiça, enfrentar um Darkseid em Apocalipse e tudo mais. Você não tem ideia. Mas o que eu devo fazer hoje se eu não tenho ideia do que vai acontecer no futuro? Seja fiel no que estiver fazendo hoje. Né? Mateus 25, 21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Faça o que estiver à mão para fazer hoje. Converse com seu pastor, com seu líder, o que eu posso fazer para ajudar e servir na minha igreja local hoje. Ah, eu só tenho banheiro para você limpar. Maravilha! Faça da melhor forma possível, seja fiel no pouco. E na medida que você vai sendo excelente nas pequenas coisas, Deus vai abençoando você e as coisas vão acontecendo. Coloque a sua expectativa em Deus e não nos homens, porque a recompensa vem do Senhor. É Ele que move o coração das pessoas, é Ele que coloca você na cabeça de um líder, né? Olha, vai acontecer isso aqui na minha igreja local e eu acho que essa pessoa é a pessoa certa para ajudar nesse projeto e você vai ser chamado para isso. Então não fique, né, não crie expectativas com relação ao que os homens vão fazer, crie expectativas naquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Seja fiel, por fim, né? Seja fiel, considerando que tudo o que você fizer na igreja você faz para o Senhor e não para homens, ok? Então esse para mim é um dos princípios mais importantes, né? A gente conta a nossa história aqui muitas vezes, né? A gente começou tentando ser fiel no pouco, né? Cuidando dos nossos adolescentes e jovens da nossa igreja local, lá na Iquetingui, que alguns aqui já visitaram, inclusive, conhecem a nossa igreja, ajudando o pastor titular da minha igreja a cuidar dos adolescentes, pastor Edinho, pastor Gilson de Souza antes dele, fazendo daquilo tudo, né? O nosso ministério, o nosso trabalho era cuidar daqueles adolescentes e jovens. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu viajaria, né, com uma equipe da nossa igreja quadrangular para treinar líderes de outros estados para falar a respeito de liderança de jovens e adolescentes, né? Por quê? Eu nunca criei essa expectativa no meu coração. Eu só queria servir bem a Deus na minha igreja local. Então eu entendo que se nós fizermos isso com o coração no lugar certo, nós não temos ideia. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os seus. Você não consegue mensurar o que Deus pode fazer se você tiver um espírito de fidelidade ao Senhor naquilo que você fizer. Então, esse é um princípio fundamental. Não despreze os pequenos começos de Deus na sua vida. Ah, mas é só uma célula. Essa célula é o ponto de ignição, né? Para falar do filme do Flash que vem por aí. Esse é o ponto de ignição que vai te levar para muito mais longe. As coisas vão acontecer, as coisas vão abençoar, né? E um dia, em um convite que eu recebi em Jaú,
né, fui pregar num retiro no qual o Natan estava presente, e agora o Natan faz parte do Parábolas e anda com a gente aí o tempo todo. Então, assim, tanto você precisa ter esse pensamento de não desprezar quando você está fazendo algo para Deus, mas também, por exemplo, quando você vai participar de um congresso, ou quando você voltar para o culto da sua igreja no domingo. Pare de achar que vai ser apenas mais um culto. Tem alguns momentos na nossa vida que um culto muda a sua história de toda maneira. E quando não acontece isso, o problema é que os pastores não oraram muito para pregar, o louvor não estava bem? Não, você não tem expectativa. Se você não cria expectativa, as coisas não acontecem. Comece a criar expectativa de receber de Deus. Não, hoje vai ser um culto sobrenatural, minha vida vai mudar nessa área hoje. É hoje que Deus vai me dar um milagre, vai me dar a bênção. Então, crie a expectativa de que coisas grandes acontecerão. Se você pensar pequeno, no sentido, é só mais um culto, nem queria ir mesmo. Então, pronto, você já estabeleceu o patamar que você vai alcançar naquele dia, tá? Então, por favor, se você não lembrar de nada do que eu falei nessa live, não se esqueça de valorizar os pequenos começos que Deus tem para você. Né? Eu só tenho 500 seguidores. Continua fazendo como se fosse para milhares, milhões de pessoas. Porque quando você faz dessa forma, as coisas vão acontecendo. Só temos que perseverar. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, muitas vezes você pode achar que as coisas têm que acontecer imediatamente e você se frustra no meio do caminho. Então, se proponha a fazer alguma coisa, seja fiel naquilo que você estiver fazendo e persevere esperando o tempo de Deus acontecer na sua vida. Aí a fórmula é de sucesso, não tem erro, né? As coisas vão acontecer no tempo certo de Deus e você vai galgando passos em direção ao centro da vontade de Deus para a sua vida.